Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos para começarmos essa tarde e amanhã de amanhã, né? Vocês me aguentando aqui, para a gente falar um pouquinho de levantamentos de início de mandato e auditoria. Eu vi que é uma turma bem mista, tem Câmara, tem Prefeitura, né? Então, a gente vai tentar tratar no global, geral, essa questão. Está surgindo umas situações novas nesse campo de auditoria, né? Levantamentos de início de mandato. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é João Henrique, eu já vi aqui que tem algumas figurinhas carimbadas, que a gente já teve curso, já tiveram aula comigo. Então, já sabem mais ou menos, quero transmitir aos que nunca tiveram aula comigo, que eu gosto da interação de vocês com o professor. Casos concretos são muito bem-vindos, tá? Então, se vocês tiverem alguma coisa, eu não quero que ninguém saia com dúvida, tá? Como eu voltando ao assunto, eu estava falando que surgiu algumas situações novas nesse ramo de auditoria agora. Alguns setores, principalmente a controladoria interna, em alguns municípios, têm tentado bloquear que o prefeito faça a contratação de alguém para efetuar a auditoria, dizendo que é o papel dele, tá? Muito cuidado, eu vi que tem alguns controladores aqui, muito cuidado com essa posição de vocês. Por quê? Se é o papel do controlador ter auditoria, existem indícios de fraudes em determinados processos, e eu estou vetando que o prefeito contrate alguém para efetuar essa auditoria, o que eu estou dizendo? Que eu tenho culpa no cartório. Ou, né, que o meu trabalho não foi bem feito. Então, vocês, especialmente, que são controladores, tenham que ter o trabalho de vocês um espelho da realidade do que aconteceu no município. Ó, não vou citar nome para não ser antiético, mas semana passada foi preso um prefeito de um determinado município e, coincidentemente, eu tenho um contato nesse município que o controlador interno diz que não vai permitir que seja feita a contratada auditoria. Só que o Ministério Público do município está pedindo para o prefeito contratar uma empresa. O que cheira isso? Alguma coisa boa não cheira, né? A gente não está para julgar ninguém. Então, antes de tudo, eu sei que já faz 3 meses que os gestores estão lá, e qual que é o papel que o gestor tem que ter cuidado? Ter o corpo técnico como aliado dele. Hoje de manhã mesmo, num bate-papo, depois de um curso que terminou, 2 alunos comentando comigo que chegou a equipe do prefeito, a equipe nova do prefeito, e não escuta nada do que o pessoal técnico e o pessoal concursado está comentando. Ó, isso não dá para fazer porque dá problema. Não, vocês são pagos para obedecer o que a gente está mandando. Não é bem assim. Vocês estão preparados, vocês são o corpo técnico, vocês são a continuidade do município, tá? Então, tem algumas providências iniciais que tem que ter cuidado para não gerar problemas para o gestor em si, que é o maior prejudicado, que queira ou não queira, é o nome dele. Se ele tiver uma equipe ruim, vai recair no nome dele, vai recair na reputação dele, vai cair na popularidade política dele e, principalmente, numa possível inexigibilidade. Ó, nós vemos municípios aí que prefeitos com 3 meses de mandato estão com uma rejeição das próprias pessoas que votaram nele em torno de 60%, 70%. Então, vocês vejam bem, isso tudo reflete na maneira que está sendo gerido esses primeiros meses. E tem umas outras situações que vocês têm que ter um total cuidado. Logicamente que, numa altura dessa, algumas coisas que eu falar aqui já é tarde para acudir lá no município de vocês. Mas qual que é o princípio básico na questão da auditoria? Se eu vou abrir uma auditoria, seja interna por corpo próprio da entidade ou contratar uma empresa externa, eu tenho que cuidar o que eu já fiz nos contratos vinculados do mandato anterior. Eu peguei assessoria no município agora, em que todo mundo do município
seja concursado, seja comissionado, achou um absurdo o que o prefeito mandou fazer. E eu dei apoio para o prefeito. O prefeito iria contratar uma auditoria e falou o seguinte: eu não quero contrato nenhum do ex-prefeito, porque eu vou auditar todos os contratos. O que ele fez? No dia 2, baixou um decreto dizendo que todos os contratos estavam cancelados e abriu no mesmo dia processos licitatórios para amparar a dispensa pela urgência. Então, eu fiz a dispensa porque eu já tinha o processo correndo, só para dar cobertura por esses dias. E agora, se o prefeito assumiu, por exemplo, tem lá determinado contrato de fornecimento de um produto X, e existem evidências grandes que ocorreu superfaturamento, que ocorreu desvio de recurso, que foi pago produto que não foi entregue, uma série de coisas. Esse prefeito deu continuidade nesse contrato. Automaticamente, quando se entrar com uma ação civil pública, pedindo a cobertura dos danos, a devolução dos danos para o erário público, quem que vai estar no polo passivo também? O atual prefeito. Então, se eu quero começar um mandato novo, nem que os primeiros dias sejam um pouco mais difíceis, e tenho a ideia de ter uma auditoria, o que eu devo fazer? Cancelar todos os contratos vigentes através de um decreto e dar abertura de novos processos. Sabe por que eu comento isso com vocês? Em 2013, no mandato anterior, eu peguei uma auditoria no município para fazer. E o prefeito queria, eu quero em todos os contratos. E você pode ter certeza que você vai encontrar indícios neste, naquele. 253 contratos, 198 tinham irregularidades. E eu, quando terminei a auditoria, em 90 dias, cheguei com todos os processos, fiz a abertura de ação, já entreguei a abertura da ação civil pública pronta, processo por processo, eram 198 ações que iam para o Ministério Público. Porque vocês têm que ter o cuidado também, numa auditoria, o seguinte: adianta eu levar tudo num carrinho de mercado para ser bonito, para tirar uma foto com 10, 12 volumes de papel num único processo? Ou é muito melhor eu ter, neste caso, 198 processos pequenos que o promotor vai ter que olhar cada um? O ex-prefeito vai ter que se defender de todos esses processos. Então, eu cheguei para o prefeito e fui entregar o trabalho. Todo feliz pelo que eu encontrei e que iriam surgir possibilidades de danos para o ex-gestor e devolução de recursos, improbidade administrativa, uma série de situações. Que eu chego na frente do prefeito, com toda aquela papelada montada, os processos prontos, só para pegar a assinatura do prefeito e do procurador para encaminhar para o Ministério Público, eu via o incômodo do prefeito. E ele coçava a cabeça para cá e coçava a cabeça para lá, e folhava, e eu demonstrando em slide o que encontramos, e isso e aquilo e tal, o que a equipe encontrou. E ele chamou os secretários para isso. Era uma reunião, uma palestra, por exemplo, como se fosse isso aqui. Quando terminei, ele pediu um particular comigo. Falou, viu, vamos parar com tudo isso aí, porque vai dar problema. Nem eu sabia que tinha tanta coisa, e eu não cancelei nenhum contrato desse. E nós estamos no mês de setembro, e eu ainda não fiz licitação e estou usando esses contratos. Então, ou seja, digamos que existisse retorno, existisse qualquer outro meio de fraude, ele não pegou nenhum real disso. A empresa continuou vendendo no preço que estava, entregou o produto, mas ele ia fazer parte do polo passivo da ação. Então, muito cuidado quando vocês tomarem essa decisão de absorverem os contratos da gestão anterior para vocês. Ah, professor, mas é de caráter continuado, etc, etc e tal. A Lei 866, no seu artigo 25, lá permite que seja prorrogado por iguais períodos até que sejam completados 60 meses.
Tá, mas e o que impede? O trabalho do cara bem feito? O que impede de eu abrir uma nova licitação e ele ser contratado por outra licitação? Nada. Né? Faz tomada de preço, etc. e tal, aberto. Se vir outra pessoa participar e ganhar, vai trabalhar com a outra pessoa.